Olá, a bola volta a rolar para a Copa Libertadores e Grêmio e Flamengo são as únicas equipes brasileiras que ainda não garantiram vaga na próxima fase. A Conmebol bate o martelo e a final do Mundial Sub-20 será no dia 24 de agosto no Maracanã, entre Flamengo e Olympiacos da Grécia. Qual o futuro do Vasco e da SAF? E do calendário do futebol brasileiro? Participam da nossa conversa o jornalista Maurício de Almeida, da editoria de jornalismo aqui da EBC, e o Maurício Costa, que é da editoria de esportes. Eu sou o Sérgio do Bocage e o No Mundo da Bola está começando agora. Olá, Maurício. Maurício, satisfação em receber a dupla. Vamos começar falando de Libertadores. A bola volta a rolar para o Grêmio, Maurício. Pois é, né, Bocage? Depois de todos os problemas, uma situação traumática que não só os jogadores do Grêmio, mas como todo o Rio Grande do Sul enfrenta diante dessa tragédia, é hora de recomeçar o futebol, tentar recomeçar de alguma forma. Não vai conseguir, obviamente, jogar em Porto Alegre, vai pegar na Libertadores o campo lá do Couto Pereira, o campo do Curitiba, Paraná, na região sul, já vem treinando também para essas partidas, mas o Grêmio, fora a tragédia, todos os problemas da enchente, o Grêmio já não vinha com uma campanha muito positiva na Libertadores, né? Ele tem 2 derrotas, 1 vitória, estava na última colocação do grupo, ele fez os 3 jogos da primeira fase e vai pegar o The Strongest, que está embalado na liderança, né? Então é um jogo muito complicado por todas as circunstâncias. A parada que ele teve dos treinos, dos jogos, perde o ritmo, os jogadores não vão estar com a mesma cabeça focada, porque ainda tem parentes, amigos, pessoas que vivem no Sul com essa dificuldade, então é um jogo muito difícil para o Grêmio. Você acha que o Grêmio consegue passar? Acho que sim, Bocage, Maurício, acho que sim, o Grêmio consegue passar. A vitória sobre o Estudiantes fora de casa deu aquele gás para o Grêmio. É chato, porque quando parecia que o Grêmio ia engrenar, né, acabou acontecendo a tragédia e o time volta. Mas joga em casa, vamos lá, joga no Couto Pereira, mas é em casa, a torcida do Grêmio vai lotar o Couto Pereira. O The Strongest fora de casa não é aquela coisa dentro de casa, não tem o fator, né, altitude. Então, acredito que o Grêmio consiga, sim, vencer o The Strongest e já consiga, inclusive, chegar e ultrapassar o Atipato, que é o segundo colocado do grupo do Grêmio, né? O Grêmio tem 2 pontos atrás, tem 2 pontos a menos só que o Atipato e tem 1 jogo a menos que o Atipato. Então, acredito que o Grêmio consiga, sim, essa classificação e conseguir também se recuperar no grupo na fase inicial da Libertadores. O Grêmio está no grupo C, o Strongest, que é o adversário, tem 10 pontos com 5 jogos, faz a última partida. O Atipato tem 5 pontos em 4, o Estudiantes tem 4 em 4 e o Grêmio 3 em 3. Então o Grêmio tem 2 jogos a menos, inclusive, que o The Strongest, mas é uma situação que, mal ou bem, como você destacou, é bem delicada. Já o Flamengo, Maurício de Almeida, está com a faca e o queijo na mão, né? Em tese. Tem tudo, né? Mas a gente já viu situações do Flamengo praticamente classificado, aquela tradicional noite do Cabanhas, Joel se despedindo, feliz da vida, uma noite de festa, e vai lá, Cabanhas acabou com a graça rubro-negra, né? É praticamente impossível não se classificar, vai ter que se esforçar muito para perder essa classificação, mas tem que jogar sério. Eu acho que o time começou a focar. O problema é que o Flamengo está tendo uns altos e baixos, né? Tem um dia que joga muito bem, o outro faz aquele joguinho morno, como foi o último jogo agora contra o Amazonas, um jogo meio travado, sem muita finalização, né? Vai jogar contra o time eliminado, que não tem chance nem da Sul-Americana, não tem chance de nada, vai vir só cumprir tabela no Maracanã, então teoricamente desmotivado, mas sabe sempre que o Maracanã, o Flamengo sempre motiva alguém a correr, a jogar. Mas, além disso, o Flamengo tem que perder e depois lá na altitude o Palestino também tem que perder para o Bolívar, então é só mesmo um azar monstruoso e uma incompetência. O Palestino tem que vencer o Bolívar. O Palestino tem que vencer isso. Vencer o Bolívar. Então, os dois times têm 7 pontos, o Flamengo tem saldo de 4 e o Palestino de menos 3. Mas sabe o que eu acho, Bocage? Eu acho que para o Flamengo vale a pena o Palestino vencer. E vou explicar por quê. Gente, só se caiu o mundo... mas o Palestino, para vencer e eliminar o Bolívar, a diferença é de 5 gols. Não, ele não precisa eliminar o Bolívar. Ele só precisa vencer. Para ficar em primeiro. Para o Flamengo ganhar do Milionários e ficar em primeiro, terminar em primeiro do grupo. Gente, não tem como o Flamengo ter medo do Milionários. Que o Flamengo não vai vencer o Milionários. A gente viu a última partida do Flamengo na Libertadores, o Flamengo foi muito bem.
Né? O time do Flamengo está se recuperando, jogou bem. Eu achei que jogou bem até contra o Amazonas. O pessoal, o Flamengo só ganhou de 1-0, poderia ter ganhado de 5, 6 do Amazonas. E o Amazonas praticamente não criou qualquer tipo de perigo para o Rossi. Então, acredito que o Flamengo vai vencer o Milionários até com certa tranquilidade. E por que não torcer para o Palestino? Porque o Flamengo ficando em segundo do grupo, ele tem uma grande chance de pegar um outro brasileiro muito bem colocado na próxima fase. Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense. Botafogo. O Botafogo está em segundo por enquanto. Sim. O Botafogo está em segundo por enquanto. Botafogo, Grêmio e São Paulo, o Grêmio está em último, mas podem se classificar em segundo. O Botafogo tem até chance de ser primeiro do grupo dele. Mas eu acredito que o Flamengo tem que fazer esse esforço, porque pode ficar em segundo, pode pegar o River Plate, que é o primeiro do grupo dele também. Acho que o Flamengo tem que fazer um esforço para ganhar bem do Milionários. E por que não torcer para o Palestino descolar um gol, como descolou contra o próprio Flamengo? Falando em esforço, o Flamengo não poderia se esforçar um pouco mais? Poderia se esforçar em... Eu acho que essa é a grande reclamação do torcedor. O time é muito cadenciado. Eu estava conversando com os amigos da redação. A torcida do Flamengo, ela sente falta de algo que no Brasil você só vê no Palmeiras, que é intensidade. O time do Flamengo não tem a intensidade que tinha em 2019 com o Jorge Jesus. E desde então, com nenhum técnico, nem com o Dorival, o Flamengo tem essa intensidade. E o único clube do Brasil de futebol que tem essa intensidade é o Palmeiras, que tem um elenco pior do que o do Flamengo. Então o Flamengo tem sim os maiores craques, para mim tem o melhor elenco, mas ainda não conseguiu e dificilmente vai conseguir atingir essa intensidade com o Tite, porque o Tite, ele joga pelo resultado. Não é o perfil dele. Não é o perfil dele. Hoje eu li uma reportagem que o Flamengo pode ter Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. E a matéria dizia, é o melhor meio-campo do Brasil. Você concorda? Se não for o melhor, tá lá. Segundo, menos que isso, não. É um meio-campo. De La Cruz mostrou em poucos tempos, desde que chegou no Flamengo, a grande contratação que foi. Acho que é uma das melhores contratações das últimas janelas que o Flamengo teve, né? Ele consegue botar o Arrascaeta no banco na seleção uruguaia. Uma disposição incrível. O Arrascaeta tem aquela habilidade que, diferenciado, para mim, ainda é o melhor jogador em atividade aqui no Brasil. O Gerson está recuperando, está voltando lentamente. Ainda não é o Gerson que a gente acostumou a jogar no passado. 70. Não, isso aí. Isso aí vai ser difícil. Mas seria o ideal, né? Mas é um meio-campo. E o Pulgar, que no início tinha um início meio difícil no Flamengo, parece que acertou, né? Ele está sendo um bom na marcação, um bom protetor da zaga ali do Flamengo. Maurício, você que é um defensor dos fracos e oprimidos, o Gabigol fica no Flamengo, renova, vai embora? O Gabigol fica no Flamengo, tem que ficar no Flamengo, tem que devolver a camisa 10 pro Gabigol. Não. Cara, gente, assim, é o que eu penso. Aí eu vou discordar. Se eu fosse, assim, vamos falar, eu não sou rubro-negro, né? Mas se eu fosse rubro-negro, eu acho que eu não ficaria preocupado se o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians. Aí é outra situação. Ficaria preocupado se ele vestia a camisa do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, que é meu rival direto. Se eu fosse torcedor do Santos, eu ia ficar um pouco chateado, e não do Flamengo, porque o cara foi criado no Santos. Ele nasceu, entre aspas, no Santos. E aí bota a camisa do Corinthians, eu ia ficar pé da vida se eu fosse torcedor do Santos. Quando eu torcedor do Flamengo, na casa dele... Eu não sou jogador de futebol, mas eu sou jornalista. Eu tenho camisa de um monte de time, inclusive do Rio. Tenho camisa do Botafogo, não sou botafoguense. Tenho camisa do Corinthians, do Palmeiras. Sim, acontece. E visto. E acho maneiro, acho legal. Do Bahia. Então, assim, eu não vi nada demais. É lógico que eu não sou rubro-negro, então é muito fácil para mim falar assim, eu não vi nada demais, não tenho aquela paixão, né, pelo Gabigol. E acho que ele deveria continuar no Flamengo, porque o Flamengo precisa ainda do Gabigol. O Gabigol hoje é um ótimo reserva. O Gabigol hoje talvez só não seria titular no Atlético Mineiro no Brasil. Talvez, porque tem o Paulinho e o Hulk ali, né, no ataque. Então, não sei, eu gostaria... Se rubro-negro fosse... Que renovasse. Gostaria que o Gabigol continuasse. E se você fosse rubro-negro? Não, como eu sou, né? Eu acho que o grande problema é a fase do Gabigol. Se ele tivesse numa fase fazendo gol sem parar, naquela fase de 2019, ele botaria a camisa, pedia desculpa e ia em frente. Pega mais porque teve a torcida do Flamengo dando todo o apoio na época que ele estava na suspensão. Então, foi uma espécie de... A torcida se sentiu traída. Apesar de ser um evento na casa dele, mas teve essa sensação de traição e quebrou o clima. Também que tinha... é muito mimimi, né? Gente, o Gabigol não é torcedor do Flamengo. Não é.
Ele é de São Paulo. Ele deve torcer para algum dos 4 grandes de São Paulo, ele é um profissional dedicado ao Flamengo. Exatamente. Hoje ele veste a camisa do Flamengo e dentro de campo ele vai dar tudo pelo Flamengo. O problema dele, acho que é a má fase. Não está bem em campo, não está conseguindo fazer os gols que fazia no passado, está na reserva. Então isso a tudo... resposta tinha que ser em campo. E eu acho o Gabigol ficar, eu acho que o grande problema é o quanto que ele vai pedir, quanto o Flamengo vai estar disposto a pagar. Porque agora ele não é mais agora ele está em baixa. Ele está em baixa. Teve uma Maurício, série de problemas. E nesta segunda-feira saiu a definição. Flamengo e Olympiacos, 24 de agosto no Maracanã, final ou decisão, né, do Mundial Sub-20. Um bom programa, né? Com certeza, sem dúvida alguma. E o Flamengo tem uma molecada muito boa. A base do Flamengo é muito boa. Então, eu não conheço a base do Olympiacos, não conheço o time, mas no Maracanã certamente vai ficar lotado. E esses garotos que já jogam até no profissional provavelmente vão reforçar nessa decisão, porque é um título importante, é um título inédito, né? Então, acho que tem muita chance mesmo do Flamengo levantar essa taça no Maracanã. E é mais uma final de uma competição, mais um evento internacional, que é sempre importante trazer aqui para o Brasil, né? Vamos falar. Fala. Não, só para falar que o Olympiacos, o lateral esquerdo, a titular do Olympiacos recentemente foi o Ramon, que é lateral esquerdo do Flamengo, da base do Flamengo, agora está no Cuiabá, foi emprestado ao Cuiabá e colocou o Marcelo no banco, Marcelo do Fluminense. Então, não sei se a base do Olympiacos ela é essas coisas. Vamos ver, né? Vamos falar de outra questão que tem sido polêmica e não se sabe o que vai acontecer ao longo dessa semana. O Vasco, a 777, a Vasco SAF, são 3 entidades, É muito Maurício. difícil, né? Difícil. Muita entidade. Você lê a matéria Pra e você entender. não... O Vasco entrou em litígio com o Vasco, o SAF, e o outro Vasco, é muito Vasco. Então, vamos lá. Existe o Vasco Associativo, presidido pelo Pedrinho. Sim. A 777 é o Josh, né? A 777 é a maior, por enquanto, a maior acionista Sem ingerência mais no do futebol. Vasco SAF. E o Vasco SAF, quem é que Então, manda? o Vasco SAF ele tem 31% da 777, ela vai adquirir os 70% quando ela terminar de fazer os aportes que ela precisa fazer, o último seria agora em setembro. E a outra porcentagem é do associativo. Então, o Vasco SAF ele é formado por uma porcentagem menor do associativo e uma porcentagem maior da 777. Então, aí tem 32%. Perdão, 62%. Cadê os outros 38%? Os outros ainda pertencem a Vasco SAF apenas. E o que aconteceu? Confuso, não é? O que o Muito Pedrinho confuso. fez? Como a 777 é a sócia majoritária, ela tinha o controle do Vasco SAF, mesmo não tendo a outra porcentagem que lhe é direito, se ela de fato, se ela pagar. O que o Pedrinho fez? Vendo todo o problema da 777 no mundo inteiro, que provavelmente ela vai realmente decretar falência, o Pedrinho se adiantou e falou assim, eu preciso ter o controle da outra ação, da outra porcentagem que ainda... Está solto por aí. Exatamente. Então, assim, o Vasco ele não detém, por contrato, ele não detém a porcentagem restante. Ainda cabe a 777. Se a 777 chegar, se até lá a 777 ainda existir e em setembro colocar o último montante, ela vai ficar com todo o percentual que lhe é de direito por contrato. Agora, se ela não fizer isso, o que o Pedrinho fez? Poxa, eu vou me resguardar. Se ela não fizer isso, eu vou ter que ter o direito a controlar isso para que eu possa vender depois. Então, agora você está esclarecendo. Então, vamos fazer números redondos. Esses 38% poderiam ser vendidos para outra empresa. Sim, poderiam. Se a 777 não pagar. E se dispuser a isso. Porque aí ela você vai ficar... teria na Vasco SAF 30% do Vasco, 31%. Ah, não, a 777 tem 32%. A 777 acho que tem 31 hoje, se eu não me engano. Em números gerais, tem esses 38 sobrando aí. Mas o que acontece? E aí, o que acontece? O que o Vasco pretende fazer? Né? Isso é tudo em off, né? Mas qual é a ideia? Que a 777 venda, e é o que a 777 está tentando negociar, vender a parte dela, os 31%, mais a promessa de pagamento para o Vasco da Gama. E aí, a empresa que comprasse os 31% teria que se comprometer a pagar o restante. E mais a dívida que ela abraçou. E mais também. a dívida que ela adquiriu. Né? Senão vai ficar um pouco complicado. O problema é que a 777 está pedindo um valor quase o que ela pagou para o Vasco, quase o que ela prometeu para o Vasco. Ela está pedindo 600 milhões por 31%, porque entende que o Vasco SAF
né, se valorizou, e de fato se valorizou. Hoje em dia tem salários em dia. Jogadores melhores. Jogadores melhores, jogadores que não estão sendo vendidos mais a preço de banana, como antigamente acontecia na associativa. Mas considerando que são 700 milhões, ela pagou 30, 210, ela está fazendo desses 210, ela está cobrando 600. Exatamente. Ela está tendo lucro. Fora o dinheiro que ela ganhou vendendo o Gabriel Peck, entendeu? Exatamente. O Andrei Santos, que já era na época do associativo. Então, o Marlon, que foi para a Ucrânia. Então, assim, mal ou bem, foi um ótimo negócio para a 777. Se ela conseguir 400 milhões de lucro... E aí, Maurício, que confusão, hein? É uma negociação, acho que muito complexa, porque a 777, enquanto puder, ela vai tentar segurar, vai querer receber o dinheiro de volta. Eu não sei de onde o Vasco vai tirar esse dinheiro. Essa é a dúvida. E eu sempre acho que o melhor caminho para o Vasco não deveria ter sido a SAF e continuo achando que... Falei isso o tempo todo. É porque vocês não conhecem... O tempo inteiro eu falei isso na redação. Vocês não conhecem a política do Vasco. O Vasco é o clube... Eu conheço o Vasco desde os anos 80. O Vasco é o maior esgoto político entre os clubes do Brasil, de futebol do Brasil. É uma coisa absurda. Eu sei porque... A briga é muito intensa lá dentro. Não é só briga. Existem ações lesa Vasco, né? Existem sócios que lesam o Vasco, né? Na disputa do poder. Agora não existe mais isso. Tem lá agora o Pedrinho com a sua parte... E você pode ver que não tem mais nenhum dirigente, você não vê mais nenhum dirigente do Vasco falando alguma coisa, vai ser isso, você tem os salários em dia. O problema foi que a venda foi por uma empresa Vendeu ruim. mal, né? Vendeu mal, foi Qual uma venda é o futuro atrapalhada. que você vê para o Vasco? A curto prazo, em plena disputa de Brasileirão. Eu acho que dentro de campo não vai atrapalhar nada, porque o Vasco assinou um bom contrato de patrocínio agora. Então o Vasco tem dinheiro para arcar os salários. Esse dinheiro vai para o Vasco ou vai para a SAF? Vai para o Vasco SAF, que está sendo controlado pelo Pedrinho. Né? Então, assim, e se não fosse para a 777, teoricamente é um dinheiro só para a equipe de futebol. Então os salários devem ser pagos tranquilamente até o final do ano. E acredito que a curto prazo, nem médio e longo prazo, o Vasco consiga vender, o Vasco SAF, a 777 consiga vender as suas ações com a ajuda ali do Vasco Associativo e da Vasco SAF com o Pedrinho. Acho que no final das contas vai dar tudo certo. O Coutinho vem? O Coutinho deve vir. É muito difícil o Coutinho não vir para o Vasco, né? Inclusive, algumas informação do Pedrosa, né, jornalista que cobre bastante Vasco, de que o marketing do Vasco já está preparando o anúncio, inclusive, do Coutinho. Então, dificilmente o Coutinho não vem para o Vasco. Agora, Thiago Alcântara, aí já é outra história, é mais difícil. Negócio que a média de idade vai só aumentando. Mas o Coutinho tem 31 anos só, cara. O Coutinho é novo. Mas recentemente ele não estava muito bem, né, lá fora. As últimas Coutinho, temporadas. O Coutinho, Mas, sem dúvida, sobra aqui. Não tem como comparar. Né? 31 anos, ele estava jogando bem no Catar. Ele era titular do Catar e jogando bem. Então, acho que ele vai sobrar. O Renato Augusto foi para a Copa jogando na China. Bom, calendário do futebol brasileiro. Tivemos a paralisação aí por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul, alguns jogos adiados. O Campeonato Brasileiro volta no próximo fim de semana, com a 7ª rodada ainda. E o presidente da CBF diz que não vai prorrogar depois de 8 de dezembro. Dá? Não sei onde é que vão arrumar espaço para encaixar tudo quanto é jogo, né? E já, obviamente, não vai parar para a Copa América, vai ficar aquela confusão. Não tem isso. Você vai ter jogo da Copa América e jogo do Brasileiro ao mesmo tempo. É muito apertado, né? O calendário já estava apertado sem essa paralisação, né? Não sei onde eles vão arrumar a data. Vai ser jogar um dia, folgar 2, jogar de novo. O futebol vai perder com isso, né? Você perde a qualidade em campo, os times do Sul vão ser prejudicados de qualquer maneira, mesmo com a paralisação, podendo voltar a treinar agora, vão voltar a jogar, mas vão ser penalizados, porque vão acabar tendo uma agenda maior. Vamos supor, o Grêmio classifica na Libertadores, o Inter classifica lá na Sul-Americana, e aí como é que vai ficando a agenda deles? Vai ficando cada vez mais apertado, você não tem de onde tirar. De todos, né? Você não tem de onde tirar a data, né? Eu estava lendo o pedido que o Juventude faria, né, ao Edinaldo, à CBF, e dentro desse pedido jogos mais espaçados dos clubes gaúchos. Mas eles querem que se mantenha 8 de dezembro também os clubes gaúchos. Assim, como é que você vai espaçar jogos dos clubes gaúchos, sendo que você tem um calendário apertado e se perder... Sendo que os clubes gaúchos jogam com os outros, não jogam só entre si. Vai ser difícil. Não sei como é que vai ser isso. Assim, eu acho que 8 de dezembro talvez tenha pelo menos uma semaninha. Gente, aconteceu na pandemia. Foi até janeiro. E acho que é importante
que se estabeleça Não, um desculpa, parâmetro. até, se você for até o dia 15, você consegue pelo menos 2 rodadas, já no meio de semana posterior a 8 sim. e o fim de semana depois. Então, não é nada de tão grave assim. Eu acho que os clubes têm que chegar a um consenso junto com a CBF de um parâmetro, de um protocolo, de fato, do que fazer quando existe uma tragédia natural ou quando tem que parar por algum motivo de força maior, no caso da pandemia, assim. Tem que ter um protocolo padrão para saber, a gente vai seguir isso, isso e isso. Senão, todo ano que acontecer alguma coisa, e infelizmente esse tipo de desastre acontece, ainda aqui no Brasil, vai ser um Deus nos acuda. Não vai saber que vai ficar essa discussão boba, vai jogar, o time não quer que jogue, outro time quer que jogue, não vai levar a lugar algum. Eu vou dar a minha opinião, sem querer influenciá-los, mas eu fui contra desde o início o não rebaixamento de ninguém. Para mim, se tivesse que proteger alguém, protegem-se os gaúchos. Mas ninguém né? vai deixar. Né? Enfim, todo mundo vai cai jogar 4 da mesma forma, porque própria. Grêmio e Inter jamais, acho muito difícil que estejam na zona do rebaixamento. Você seria favorável a não ter ninguém caindo? Ninguém não. Se fosse uma proteção só para os times que foram prejudicados. Só né? para lembrar, nem a Chape, em 2017, ela própria não aceitou. A proteção só para os times que estavam lá prejudicados diretamente com a tragédia. Você não vai proteger outro time que está pegando uma desgraça para tentar tirar uma vantagem. Eu acho que todo mundo abriria a mão e ficaria muito relaxado. Eu penso diferente de vocês. Eu penso que ou não cairia ninguém ou cai normal os 4. Como ficou mantido. Porque aí você cria um desequilíbrio para os outros times. Né? Se você não cair Juventude, Grêmio e Inter, lembrando que são 3 times que já caíram para a segunda divisão. Aliás, quem não caiu para a segunda divisão? Só São Paulo e Flamengo. Então, assim, e aí você tem outros times que vão assim, poxa, tem gente disputando comigo aqui. Eu não aceitaria. Já pensou? Eu dirigente do clube não aceitaria. 3. Aí Grêmio, Juventude, Inter e o seu time aqui. Não existe. Aí o seu time aqui. Aí vira 2013. Aí alguém vai fazer Aí vira uma 2013. confusão. Exatamente. Só o Juventude mesmo que corre risco aí. O Grêmio e Inter... Eu também acho nesse raciocínio. Acho que Grêmio e Inter... O campeonato começou agora, cara. E o Grêmio na Libertadores está na 7ª rodada. Com alguns tropeços, né? Atlético Paranaense é o que surpreende com o Cuca? Não, acho que não chega. Assim, o Atlético Paranaense perdeu jogadores importantes, mas contratou jogadores muito bons, inclusive. Não acho que surpreenda, não. O Cuca, se você tirando a questão pessoal dele, a questão profissional dele, ele sempre foi um excelente técnico, ele sempre foi um técnico vencedor, ele sabe montar time, ele sabe montar esquema, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Então, e o Atlético Paranaense, se você jogar na Arena da Baixada, é muito difícil, todo mundo sabe que é complicado. Eu acho que é ainda mais difícil do que você jogar no Engenhão ou eu ia falar no Palestra. No Allianz. Onde nem o Palmeiras joga. Exatamente, é mais complicado. Então, acredito que... cara, desde sempre foi complicado, a torcida do Flamengo que o diga, foi complicado jogar lá. Então... Eu sempre achei que o Cuca ia ajeitar esse time do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, sempre falando do Cuca, a parte profissional dele dentro de campo, não a parte pessoal dele. Eu não me lembro se eu já coloquei a você em episódios anteriores sobre qual será o G4 do Brasileirão. Tinha colocado, eu tinha elogiado o Atlético Paranaense com o Cuca, exatamente por isso, e por conta dessa força que ele tem como mandante. O Atlético Mineiro... Palmeiras e Flamengo. Então você votou no Atlético Paranaense. Votei no Atlético Paranaense. Teve gente colocando o Botafogo. Eu tiraria o Atlético Paranaense e colocaria o Botafogo. Tá vendo? Então, a gente vai levar essa discussão até a 38ª rodada. Maurício de Almeida, obrigado. Maurício Costa, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona a notificação, se inscreve no canal, compartilha, manda sua mensagem. A gente gosta muito de falar com vocês. Forte abraço.